Vou aqui. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Meu nome é Agnaldo. Vamos trazer um assunto que para muitas pessoas consideram como polêmico, mas eu creio que ele é muito claro nas escrituras aqui. O assunto que eu vou trazer é: por que a grande tribulação não pode ser de 7 anos? Então nós vamos começar aqui falando sobre 2 Tessalonicenses. Vamos entender aqui quando começa o período tribulacional. A grande tribulação ela é logo após o arrebatamento da igreja e antes da segunda vinda de Cristo, que está lá em Apocalipse capítulo 21, capítulo 19, versículo de 13 a 16. Agora veja bem uma coisa aqui. O arrebatamento da igreja, Jesus vem particularmente. A segunda vinda, o arrebatamento a grande tribulação é logo após o arrebatamento da igreja. E a segunda vinda de Cristo é depois da revelação do anticristo. Vamos ver lá aqui como é que a Bíblia diz. Não vos demoveis nas vossas mentes com facilidade, não vos perturbeis, que por epístola, que por palavra, que por epístolas como se procedesse de nós, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Que é 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 2. Veja bem como ele diz, supondo que tenha chegado aqui o dia do Senhor. O dia do Senhor aqui é considerado como o período tribulacional, o período da grande tribulação. Veja bem, é o período da grande tribulação. O dia do Senhor, ele não é um dia especificamente. Ele é um período que ele começa quando o anticristo ele entra no templo. Ele manda cessar o sacrifício, nós vamos estudar, nós vamos ler, vai passar pela passagem. Ele manda parar o sacrifício e aí é quando é chamado de assolação desoladora. Então ele entra no templo. Então daí para frente é considerado como um período tribulacional. O período nas escrituras, nós vamos ver, da grande tribulação, é de 3 anos e 6 meses. Mas vamos continuando. Ele diz, não perturbeis, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Então o dia do Senhor é um período, não é um dia especificamente, é um período. É um período que cobre mais ou menos 3 anos, é um período que cobre 3 anos e 6 meses. Agora ele diz aqui, versículo 3, ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontece sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o filho da perdição. Então, o apóstolo Paulo diz que é o dia do Senhor, que vai desde a cessar do sacrifício até a segunda vinda de Cristo. Ele considera isso daí como o dia do Senhor. E ele diz que isso não vai acontecer sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem do iníquo. Então o homem do iníquo e a apostasia, ele vem primeiro. Aquele período que é aquele chamado das alianças que ele faz. A aliança que ele faz em Daniel 9, 27. Ele faz uma aliança e aí então vem aquele período. Eu acho que é um período mais ou menos que cobre um período mais ou menos de 6 meses. E então, aí começa a grande tribulação. A grande tribulação, como eu falei, começa quando o anticristo ele entra no templo. Agora, os teólogos dizem que a grande tribulação ele é de 7 anos. Agora, no livro de Daniel, ele diz, por exemplo, no capítulo 12, versículo 12, que o período todo da abertura dos selos, que é considerado como a abertura dos selos até a segunda vinda de Cristo, é um período de 1335 dias. Pode ler, Léo. Ele diz. Então, esse período de 1335 dias, se fosse de 7 anos, a Bíblia tinha que dobrar esse tempo. Ela não dobra esse tempo. Agora veja bem mais aqui,
Ele diz, quando o sacrifício for retirado, Daniel capítulo 12, versículo, depois do tempo em que o sacrifício for retirado e posto a abominação desoladora, ainda haverá 1290 dias. Então, 1335 dias com menos 1290 dá 45 dias. Significa que o Senhor Jesus vem 45 dias antes, 45 dias antes, para que Israel não pereça, não seja eliminado. Veja bem aqui, onde é que ele diz aqui, ó. Mateus 24, versículo 2. Se não tivesse sido aquele dia abreviado, ninguém se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, tais dias seriam abreviados. Então Jesus vai abreviar os dias, veio a 45 dias antes. Então, se a grande tribulação fosse de 7 anos, a Bíblia falaria isso aí. Mas você pode ver lá, ó. Você pode ver em Daniel 12, versículo 11, que é de 1290 dias. Aí então voltando para Daniel 9, 27, Daniel 9, 27, que ele fará aliança com muitos, inclusive Israel faz aliança. A Bíblia diz que Israel faz aliança com a morte e Deus quebra a aliança. Agora veja bem, ele vai fazer as alianças. Então, você acha que o anticristo vai passar 3 anos e 6 meses para fazer aliança? A Bíblia diz que a conquista do reino, ele considera como um leopardo, porque a velocidade de um leopardo chega a atingir mais de 100 quilômetros. Então, por que quer dizer aquela figura do leopardo? Por causa da conquista do reino do anticristo, é rapidíssimo. Ele não vai levar 3 anos e 6 meses para ele conquistar as nações. Ele conquista isso dentro de 6 meses. Então são 3 anos e 6 meses a grande tribulação propriamente dita, com mais 6 anos da gestão dele, dá 4 anos. A grande tribulação não é mais do que 4 anos. E veja bem, se você pegar desde as aberturas do selo, o primeiro cavalo até o último cavalo, que é o cavalo verde, você vai ver que são 4 cavalos. Ele cobre um período mais ou menos de 10 meses. Não tem nenhum lugar, ninguém pode provar que a grande tribulação vai ser de 7 anos. Agora vamos voltar para a última semana de Daniel. Aqui em Daniel 9, versículo 25, diz, sabeis e entendeis que desde a saída de ordem para restaurar, para edificar Jerusalém até ungido ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas as praças e círculos de vizinhança se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Quando é que concluiu isso? No ano 70. Do ano 70 para cá. Do ano 70 para cá que tem... do ano 70 para cá que aí tem 7 anos. É a última semana de Daniel. Do ano 70 para cá. Fazia quanto? Fazia 40 anos que o Senhor Jesus tinha sido elevado aos céus. Então, essa contagem que diz que vai ser de 7 anos, baseados em dias de semana, em anos de semana, em anos dias, não dá real, porque aquelas são contagens proféticas. Nenhuma contagem daquela dá certo. Por isso que eles interpretam, a Bíblia interpreta aqui os dias. Esses dias de 1290 dias, esse aqui é dias reais dos nossos dias. Mas aquelas contagens para anos proféticos, você não pode dizer que é assim. Do ano 70 para cá tem quantos? Tem 1900 e 1900, 1700 e 1800 e tantos anos. Como 1800 e poucos anos. Como é que pode considerar como 7 anos? Não é. Nós estamos vivendo o último período do princípio das dores. E aí vai ser... Aí apresenta-se que a igreja vai ser arrebatada. No arrebatamento da igreja, aí vem a apostasia, que é afastamento da fé, e aparecimento
do anticristo, o cavalo branco. Apocalipse capítulo 6, e o versículo 1 e 2. Então ali é quando ele começa a fazer as alianças. Aí vai ser a construção do templo, que vai ser rapidíssimo para fazer a construção do templo. Já o local já está tudo designado, já tem o projeto, já tem tudo. Pode ver na internet que já está tudo determinado. E aí ele vai ser construído, provavelmente vai ser ao lado da mesquita de Omar, ali ao lado da mesquita, parece que vai ser assim. Não sei ainda, eles não definiram ainda, mas vai entrar. Essa definição da construção do templo é quando o anticristo ele entrar, quando ele tomar posse, aí ele vai ordenar a construção do templo. Israel volta a fazer os sacrifícios como fazia lá no Velho Testamento. E aí o anticristo ele entra, quando o templo estiver pronto, o anticristo entra no templo, manda cessar o sacrifício, aí começa a abominação desoladora. Aí começa a grande tribulação, que é de 1290 dias. Então é o seguinte, pelas datas da Bíblia aqui, pelas datas que a Bíblia fala aqui, de 1335 dias, 1290 dias, não tem nenhum período na Bíblia, não mostra aqui que é de 7 anos. Olha, imagina uma coisa, a grande tribulação de 7 anos, você imagina uma coisa, não sobra nem nada, nem resto de Israel, não sobra ninguém na terra. Porque a grande tribulação, meu amigo, não é fácil. A grande tribulação é muito grande. Olha, Jesus vem há 45 dias antes para ele dar o início ao milênio, ele vem há 45 dias, porque a Bíblia diz, se não tivesse sido aqueles dias abreviados, nenhuma carne se salvaria. Vê lá em Mateus 24, versículo 28, que ele disse, aonde estiver o cadáver, aí se ajuntará os abutres. O cadáver ali em Israel, no meio das nações, cercado pelo exército mais poderoso do mundo, da terra. O exército mais poderoso da terra. Está ali em Israel. Israel foi considerado no capítulo 37 do livro de Ezequiel como um vale de osso seco. E aqui na grande tribulação Israel é considerado como o cadáver. Os abutres e as nações. Você pode ver o cadáver está no singular e abutres está no plural. Agora veja bem uma outra coisa aqui. Israel ele está protegido pelo arcanjo Miguel. O arcanjo Miguel, ele é o defensor de Israel. O capítulo 12 de Apocalipse, ali é Israel, não é Maria. Ali é Israel. As 12 estrelas são os 12 patriarcas. A lua debaixo dos pés ali é a lei. Entendeu? E Israel vai ser levado pelo anjo de Deus, pelo arcanjo de Deus, Miguel, pelo deserto para guardar ela por 1290 dias. Tão grande é a grande tribulação. Além das coisas que o anticristo vai fazer, ainda tem os cataclismas. Os acontecimentos naturais que vai vir sobre o mundo, terremotos e tantas outras coisas, entendeu? Então a grande tribulação, eu quero que alguém me prove na Bíblia que é de 7 anos. Porque os períodos, as datas que eles mostram aqui, não dá margem para 7 anos de jeito nenhum. A grande tribulação, ela é 4 anos, não passa disso. Mesmo porque 7 anos é um número próprio para Deus, não é número para a grande tribulação, não é número para a grande tribulação. A grande tribulação, ela pode ser de 6, pode ser de outro número, mas de 7 não pode ser. Porque o número de 7 é o número da perfeição. Só aí para você ver. Então tem muitas coisas que precisam ser estudado para não levar as pessoas a acreditar que o mundo vai passar por um período de 7 anos de tribulação. Agora nós estamos próximo ao arrebatamento da igreja. Jesus vai levar a sua igreja.
Ele retira a sua noiva da 2 Tessalonicenses, capítulo 4, o versículo de 13 a 17. Ele leva a sua igreja e aí entra o período da grande tribulação. Que na verdade entra o anticristo, aparece no cenário. Ele faz as alianças. E aí quando ele construiu o templo, porque o período da construção do templo vai ser no tempo do... Pelo que se entende, vai ser no tempo que o anticristo está aqui, já está reinando aqui. E aí, quando ele entrar dentro do templo, aí que começa os 1290 dias, ou seja, 3 anos e 6 meses, que é o período da grande tribulação. Mas se prepare e aceite Jesus como Salvador. Arrependa, deixe o seu pecado. Venha Cristo. Nós estamos no fim dos tempos. Jesus lhe ama. Entendeu? Não fique para a grande tribulação, que vai ser muito penoso para todos que vão ficar aí. Jesus quer que você participe do tribunal de Cristo, das bodas do Cordeiro. E no final da grande tribulação, Cristo vem e traz a sua igreja. Nós viemos com Cristo já com o corpo glorificado e estaremos para sempre como o Senhor, conforme está lá 1 Tessalonicenses capítulo 4 e o versículo 17. E Jesus que abençoe.